Reaberta a sessão, vamos à ordem do dia. Votação da redação final, projeto de conversão em lei de medida provisória PCL 249/2022. Em discussão. Em votação. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei PL 29.3/2022. Autor, deputado Ismael dos Santos. Altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Família Feliz de Blumenau. Em discussão, em votação, aprovado. Votação, redação final, projeto de lei 37.3/2020. Autor, deputado Nilson Berlanda. Altera a Lei 10.366, de 1997, que dispõe sobre a fixação da política de defesa sanitária animal e adota outras providências, no sentido de isentar o pagamento de taxas para a realização de exames em laboratório para verificação de incidência de mormo e anemia infecciosa em animais e para a permissão de convênios com laboratórios particulares. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 103.7/2022. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Rede Feminina Regional de Combate ao Câncer de Xanxerê para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Xanxerê. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 203.0/2021. Autor, deputado Milton Ombros. Altera a Lei 18.096 de 2021, que institui o programa Recomeça SCC para ampliar sua abrangência a eventos com incidência em comum de pragas e doenças que atinjam a atividade agropecuária catarinense. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 280.1/2019. Autor, deputado Padre Pedro Baldiceira. Dispõe sobre o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos, PROERA, e adota outras providências. Emenda substitutiva global. Parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, Comissão de Agricultura e Política Rural e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Bruno Souza e deputado Sargento Lima. Aprovado, então, por maioria com esses votos contrários. Deputado Coronel Mocelin também.
Discussão e votação em turno único, projeto de lei 488.4/2021, declara o Frei Egídio Mossini patrono do agricultor familiar catarinense. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável da Comissão de Agricultura e Política Rural. Em discussão, com a palavra para discutir, deputado João Amin. Deputado Maurício, senhoras e senhores, o Frei Egídio Mossini, ele nasceu na Itália em 1884. Aos 21 anos, ele ingressou na Ordem dos Servos de Maria e, em 1921, veio para o Brasil, aportando primeiramente em Rio Branco, onde durante 12 anos ele trabalhou no Acre. Em 47 veio para Santa Catarina, permanecendo na cidade de Araranguá até 1952, quando se mudou para Turvo, onde residiu no seminário menor da Ordem dos Servos de Maria, conhecido pela qualidade do ensino e formação de milhares de crianças e adolescentes provenientes de famílias humildes da região do Vale do Araranguá. Exemplo de vida, de dedicação aos pobres, aos pequenos agricultores familiares, ajudou muitos pequenos agricultores em Santa Catarina, mesmo quando idoso, sempre orientando sobre como desenvolver a atividade. Ajudou também na formação de muitos padres e prestou educação formal para muitas pessoas carentes. Ele faleceu em 1972, aos 92 anos, em Turvo, onde o seu corpo repousa na capela do cemitério paroquial, sendo por muitos visitado. Centenas de profissionais liberais, empresários, educadores e religiosos são discípulos de Frei Egídio, tanto por seus ensinamentos, como pelo seu exemplo de vida e dedicação aos pobres, especialmente no Acre e em Santa Catarina, contribuindo sempre para um Brasil melhor para todos. Então, agradecer aos deputados que votaram nas comissões da Assembleia Legislativa e pedir o voto a favor no plenário. Continua em discussão. Em votação, projeto de lei 488.4/2021. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 186. Autor, deputado Padre Pedro Baldiceira, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do Hospital Regional de São José. Em discussão. Em votação, aprovado. Pedido de informação 187, autor, deputado Altair Silva, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do transporte intermunicipal de Major Gersino e região. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 188, autor, deputado Adriano Pereira, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da existência de projetos para a execução de obras de prevenção ou contenção de enchentes no município de Blumenau e na região do Vale do Itajaí. Em discussão, com a palavra, deputado Adriano Pereira. Deputado Maurício, pela manhã já abordamos esse assunto, alguns deputados aqui também abordaram, a situação recente que vários municípios, infelizmente, foram afetados, vivenciaram e, aliás, ainda estão sofrendo as consequências, os danos, né, aí da última enchente, mas a preocupação nossa ela já é antiga, né, de Blumenau, do Vale do Itajaí, toda a nossa região, ela não é de hoje. A novela da barragem de José Boatê, ela é antiga, né? As promessas, os projetos, os anúncios são diversos e o problema continua, né? A situação de Ituporanga, a situação de Taió e tantas outras, e aquelas obras anunciadas que iriam amenizar os danos que ainda não ocorreram, infelizmente fizeram com que agora, novamente, diversas famílias catarinenses sofressem novamente muitas perdas e muitos prejuízos. Então, a gente está aí realmente reforçando a necessidade, outros deputados aqui também têm feito isso, não diferente nós poderíamos estar aqui fazendo. Lógico que outras regiões do Estado também foram afetadas, precisam da mesma atenção, mas este requerimento específico, este pedido de informação específico, trata da região
né, de Blumenau e todo o Vale do Itajaí, Alto Vale, por sinal. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, pedido de informação 188. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 189. Autor, deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca das medidas emergenciais sendo tomadas a fim de auxiliar as pessoas atingidas pelas fortes chuvas na região sul. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 369. Autor, deputado Bruno Souza, apelando ao presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas pela edição de resolução, recomendando que os poderes estaduais publiquem em seus sítios eletrônicos a listagem de passageiros dos voos realizados pelas aeronaves à sua disposição. Em discussão, deputado Bruno Souza. Senhor presidente, o Tribunal de Contas da União, ele decidiu recentemente que todos os passageiros que andarem nos aviões da Força Aérea Brasileira precisam ter seus nomes publicados em lista de passageiros. Precisa dar transparência. A população está pagando, então nós temos que saber para que é utilizado, quem usa, para que é gasto. Ou seja, nós teremos a lista de passageiros que incluem presidente de Câmara, presidente do Senado, presidente, vice-presidente, ministros. Justo. A transparência no setor público, ela é um belíssimo de um remédio para evitar muitas das práticas que, infelizmente, nós vimos no setor público. Quanto mais transparência, menor a tendência a essas práticas que nós repudiamos. Então, o que eu faço aqui é um apelo para que o Conselho dos Tribunais de Contas, eles todos tomem a mesma providência que o Tribunal de Contas da União, para que possam decidir nos seus estados que é necessário a publicação da lista de passageiros que transitam, que usam desses equipamentos públicos. Porque, afinal de contas, como saber que se esses equipamentos não são mal utilizados, não são utilizados para fins alheios aos fins de Estado, se nós não sabemos quem usa esses equipamentos? Por isso, estou aqui fazendo uma moção e peço o apoio de todos para que nós possamos ter transparência, para que os tribunais de contas possam deliberar sobre algo que deveria ser a regra: transparência, publicidade dos atos públicos, publicidade para quem usa os equipamentos públicos dos seus estados. Muito obrigado. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento 760. Autor, deputado Fernando Kraile, solicitando ao reitor da UDESC informações acerca do histórico de medidas administrativas que foram ou estão sendo adotadas, objetivando a implementação e oferta do curso de licenciatura em dança pela UDESC. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 746 a 758 e 761 a 764. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 357 a 361. Passamos às explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Valdir Cobalcini. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, deputado Maurício Kudelark,
colegas deputadas, deputada Marlene Fengler, colegas deputados, há 7 anos, deputado Vicente Caro Preso, nós perdíamos uma grande figura da política de Santa Catarina, governador de estado, 2 oportunidades, senador da República, deputado federal, 5 oportunidades, prefeito de Joinville, durante 3 mandatos, começando a sua vida aqui mesmo, na Assembleia, como deputado estadual, no início dos anos 70. Falo de um grande catarinense, de um grande brasileiro, com quem tive o privilégio de conviver ao longo desses muitos anos de mandato dele e de mim, um pouco mais recente, mas aprendi muito com seu convívio. Foi um grande professor, me influenciou. Acredito que mantenho os meus defeitos, mas melhorei muito com seu convívio. Aprendi muito. Inclusive, a oportunidade, deputado Mauro, que tive quando me nomeou seu secretário da Casa Civil. Sou grato para sempre, mantenho Luiz Henrique na minha memória. Confesso que ele me inspira muito, em muitos momentos, porque, para mim, ele foi um grande exemplo da vida pública, de como deve ser alguém que é guindado a uma função eletiva e corresponde na sua plenitude. E por isso eu não poderia deixar, deputado Vicente, a quem eu quero, fiz questão de lhe mencionar, porque tendo sua base muito próximo de Joinville, lá em Jaraguá do Sul, sei que o acompanhou também durante muitos anos. Quero ouvir com muita alegria, deputado Vicente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Talvez uma das coisas mais marcantes no Luiz Henrique, que me fascinava muito, era a facilidade com que ele tinha de conviver com adversários. Era fascinante, era uma especialidade do Luiz Henrique de absorver as adversidades. Ele fazia composição. E, através de composição, ele ganhou eleições inimagináveis, né? E, ao mesmo tempo, ele resolveu grandes problemas do Estado, grandes problemas em épocas cruciais do Brasil, na Câmara dos Deputados. Realmente, é uma trajetória de sucesso e uma trajetória exitosa do Parlamento. Parabéns pelo seu pronunciamento. Vale a pena, Luiz Henrique, um grande cidadão. Obrigado, deputado Vicente. Eu até te procurei aí no plenário, deputado Fernando. Sei da tua história, sei da história do seu pai, e assim como eu, creio que você seja um dos tantos discípulos do Luiz Henrique. Por isso eu quero ouvir o amigo com muita alegria. Meu líder, Valdir Cobalcini, toda a bancada do nosso partido, realmente, Luiz Henrique foi uma grande referência para a minha cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu moro, que é Joinville, né, prefeito da nossa cidade, deputado federal, ministro no governo federal, depois governador e senador do senador da nação. Luiz Henrique, meu pai foi secretário dele, no município de Joinville, quando ele foi prefeito. Meu tio
candidato a vice-prefeito com o Luiz Henrique em 1992, e eu cresci, talvez a minha grande inspiração política, talvez não, foi Pedro Ivo Campos e Luiz Henrique. Porque quando eu comecei a acompanhar meu avô, na época vereador, nos antigos comícios, né, que mobilizavam a nossa cidade, com 5, 6 anos, acompanhava o Luiz Henrique da Silveira em todos os seus discursos inflamados, discursos que realmente levavam aí por toda a Joinville na época e depois por toda Santa Catarina. Então, fica aqui o meu carinho, né, a história de Luiz Henrique da Silveira, tudo que ele foi, não só para o nosso partido, para o MDB, mas para a minha cidade, para a cidade de Joinville. A grande referência hoje, depois de muitos anos, as pessoas ainda dizem a referência que foi Luiz Henrique da Silveira. E depois, para a nossa Santa Catarina. Quero deixar aqui um abraço também, um registro para a Dona Ivete, para o Cláudio e para a Márcia, né, que fizeram parte. E um dia, fui tomar um café com a Dona Ivete, no ano passado, e a Márcia estava na mesa junto. Ela me falou o seguinte, a Dona Ivete perguntou para ela, conversando as questões familiares, e ela falou: Fernando, está cuidando bem da tua família, teu filho, está acompanhando ele na escola? E ela olhou para a Márcia e falou assim: Márcia, quantas vezes o teu pai te buscou na escola? A Márcia falou assim: eu não lembro, mãe. Ele não me buscou na escola. E aí ela me disse o seguinte: o Luiz Henrique dedicou a vida dele, né, a vida pessoal, a vida privada, a vida particular, pelas pessoas. Não para ele, sim para as pessoas, pelas pessoas. Então, ele realmente foi uma pessoa que se dedicou muito. E aquilo que o deputado Vicente falou, realmente foi uma pessoa que ele, em alguns momentos, juntou oposição e situação na mesma mesa para debater e discutir o avanço do Estado. Então, o Luiz Henrique foi uma grande referência. Obrigado por lembrar desse momento, né, que foi hoje 7 anos da morte do Luiz Henrique. Obrigado, deputado Fernando. E lembrando da sua trajetória, o deputado Vicente, eu acho que foi muito feliz quando falou da sua capacidade, às vezes nos momentos de adversidades, de dificuldades, ele sabia como sair dessas situações e, enfim, a habilidade de conversar, de articular, de aproximar até mesmo de adversários. Eu lembro aqui o deputado Kennedy Nunes, eu lembro do deputado Juarez Ponticelli, ferrenhos adversários, mas nunca Luiz Henrique nem eles perderam a condição da cordialidade, porque as coisas nunca são no campo pessoal, são posições políticas, mas que, enfim, eu vejo no Luiz Henrique, talvez aquele que tenha tido, dentre todos, a capacidade maior de conversar com todos os parlamentares, tanto que chegou à condição de presidente nacional do MDB, deputado Fernando, eu havia esquecido disso, o líder da bancada, quando a bancada era muito grande na Câmara dos Deputados, e também, claro, de ser ministro de Estado. E abriu mão, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, que é de Joinville, quando seria o presidente da Câmara dos Deputados, seria, por acordo entre todos os partidos, optou por ser candidato a prefeito de Joinville numa eleição dificílima, que, aliás, não ganhou, perdeu para o Vite Freitag. E eu me lembro que ele dizia, antes a paróquia e depois a diocese. Ele optou sempre pela sua paróquia, construiu a sua carreira toda em Joinville e no Planalto Norte. E daí, para nossa sorte, em Santa Catarina, foi guindado à condição de governador, que muito nos orgulha, que muito nos honra, por tudo que fez pelo nosso Estado. Depois, senador, infelizmente o perdemos durante o mandato de senador, senão, por certo, também
seria o presidente do Senado Federal. Muito obrigado. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Próximo deputado inscrito, deputado Bruno Souza. Próximo deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem 10 minutos no horário das explicações pessoais. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TVAL e, posteriormente, irá nos acompanhar também pelas nossas mídias digitais, aqueles que estão presentes aqui hoje na Assembleia Legislativa, todos os deputados e os servidores da Casa. Durante essa semana, tive a oportunidade de estar no CTA Araquari, clube de tiro da cidade de Araquari, onde eu realizei uma palestra de uma série de palestras que eu venho realizando em clubes de tiro. E sempre me é levantada uma questão em relação à minha postura quanto à exposição nas redes sociais, quanto ao meu posicionamento de ser armamentista. Antes de mais nada, quero dizer que sim, sou armamentista. E deixar bem claro para todas as pessoas que ser armamentista é você militar e defender toda legislação que te conduz a uma maior flexibilização, a você comprar a sua arma de fogo, seja nela na redução de impostos, de você conseguir acessar o seu porte de arma, de você conseguir transitar com ela tranquilamente, como fazem os bandidos transitam com elas tranquilamente em suas cinturas. E isso é ser armamentista. Você defender as leis de flexibilização para que o cidadão de bem consiga acessar a arma de fogo. Com a exceção dos esportistas, do desporto, que envolve o emprego de arma de fogo, a arma de fogo ela tem um objetivo muito claro, um objetivo que é fácil de se entender. É um artefato que serve para que o homem bom se proteja das ações do homem mau. Simples. Para que você possa estender a possibilidade de um cidadão repelir a injusta ameaça real e eminente, injusta ameaça de um perigo real e eminente à sua vida ou à vida de terceiros. Simplesmente para isso que serve a arma de fogo. E por que falei dos questionamentos em relação à minha postura nas minhas redes sociais? Eu não sei se tem gente que não ouve bem ou não entende bem quando eu digo que sou armamentista e não exibicionista. Explicarei. O exibicionista ele tem que, por entendimento próprio, ou porque ele realmente acredita em algo, que ele tem um atributo que o diferencia dos seus semelhantes e ele gosta de exibir isso. Simplesmente deixar mostrar isso, mesmo que não seja da conta ou do interesse de outra pessoa. Existe uma diferença muito grande entre o armamentista e o exibicionista. O armamentista ele é um militante, ele trabalha, ele defende leis, nada mais do que isso. Ele defende leis de flexibilização para que todos alcancem e tenham acesso à sua arma de fogo, caso isso seja da vontade dele. Em lugar nenhum, o armamentista força alguém a comprar uma arma de fogo, ele obriga ou milita por alguma lei, ou inventa algum projeto de lei que obriga o cidadão a ter. Isso não existe. É só dentro daquelas cabecinhas esquerdistas doentes, embora isso seja redundante, esquerdista e doente, mas eles pregam isso o tempo todo. E o exibicionista, Deus nos abençoa com alguns atributos e nem por isso a gente fica mostrando para os outros.
E a mesma coisa, a gente compra algum objeto e nem por isso eu tenho que exibi-lo para alguém. Então, existe essa diferença muito grande. Os exibicionistas acabam por atrapalhar o trabalho do armamentista, porque eles geram uma narrativa para o pessoal lá da outra banda, o pessoal da esquerda, ter argumento para trabalhar. Simplesmente isso. São aquelas pessoas que fazem questão de fornecer argumentos para os desarmamentistas. Então, ser armamentista é isso. Primeiro, conheça bem a lei, entenda o porquê de se dar o direito de comprar uma arma de fogo, o que você vai fazer com ela, com exceção, obviamente, como eu disse, dos atiradores esportistas. Esses, sim, eles estão em busca de patrocínio, né, eles estão em busca de exibir os seus talentos como atleta de tiro, então eles têm que realmente mostrar isso. Então, defendo, sim, a minha bandeira armamentista, tenho muito orgulho de dizer que sou armamentista, porque nós não podemos deixar, tem um ditado árabe que diz que a gente não pode deixar o camelo colocar a cabeça dentro da nossa tenda. Ou seja, porque se ele colocar a cabeça dentro da tenda, ele vai colocar o corpo inteiro depois. A gente não pode deixar que o Estado regule aquilo que é um direito seu, de adquirir algo cuja venda é lícita dentro do país. Hoje, falam que você não pode ter uma arma de fogo. Amanhã vão dizer que você não pode ter um celular. E mesmo que você tenha o celular, vão dizer que você não pode acessar uma determinada rede social. Aí vão dizer que você não pode escrever aquilo que você pensa, expressar a sua liberdade de pensamento, também já começa a dizer que não se pode fazer. Espero que alguém tenha encontrado a semelhança com algo que nós estamos vivendo hoje. Restringe-se uma rede social, o número de pessoas pela qual você pode compartilhar seu conteúdo, dependendo do que você escreve ali, suspendem, como se você fosse uma criança e precisa de um adulto para monitorar aquilo que você faz. Para isso, você pode contratar um advogado se você se sentir ofendido com algo, mas é necessário que exista uma representação de alguém, e não de uma rede social, dizendo que aquilo que você publica na tua página pode ser classificado como fake news. Se a parte se sentiu ofendida, ela que represente. Se não se sentiu ofendida com aquilo, e sendo que grande parte dessas fake news, elas têm o seu fundo de verdade. Elas têm o seu fundo de verdade. Isso ninguém contesta. Então, quero dizer para meus amigos armamentistas do estado de Santa Catarina, que apesar de não ser um exibicionista, eu continuo, sim, me aprofundando dentro desse mundo mágico do tiro. Vou continuar com o meu circuito de palestras por clubes, estandes de tiro, sociedades de tiro, com o maior prazer. Tá? Não vou colocar o meu pé no freio, espero que todos vocês entendam a minha questão de não me comportar muitas vezes como um exibicionista, porque isso atrapalha no nosso trabalho pela liberdade, apesar de que essa palavra liberdade, aos ouvidos de uma pequena parcela aqui no Brasil, soa como ofensa, se você falar em liberdade. Eu sou livre para dizer o que eu penso, automaticamente alguém já fica com a nuca toda arrepiada, com medo. Eu sou livre para comprar o que eu quero, automaticamente alguém já se sente ofendido. Agora, da libertinagem gostam. Da libertinagem adoram essa pequena parcela. Sorte nossa é que ela está com os dias contados, né? E nós vamos ter motivos maiores ainda para comemorar no futuro, acredito eu, em relação a esse tema do armamentício, que para mim é algo muito importante. Esporte que eu pratico há quase 30 anos. Há 20 anos atrás, limpar uma arma para mim, deputado Maurício Skudilak, era parte do meu dia a dia de trabalho, era a manutenção do meu equipamento. Muito antes disso ser bonito,
Era feio, né? Nossa, tem uma pessoa armada. Automaticamente, você pensava que tinha um bandido ali. Hoje em dia, quando fala ali, tem uma pessoa armada, você já pensa, pô, será que é um policial? Será que é um CAC? Será que é um competidor? Será que é um colecionador? Né? Que bacana isso, você vai desmistificando as coisas, desmistificando mentiras que durante 30 anos ficaram pregando, insistentemente, seguindo a teoria de Goebbels, que se você repetir uma mentira diversas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda nas explicações pessoais, próximo orador inscrito, deputado Adriano Pereira. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Da bancada de Blumenau, que está uma das mais numerosas da Assembleia e bem representada. Com a palavra, deputado Adriano Pereira. Obrigado, deputado Maurício, pelas palavras. Cumprimentar os demais deputados, quem nos acompanha, deputada, quem nos acompanha através da TVAL, também da internet e demais meios de comunicação. Estava aí em plenário conversando com meu colega Ivan Nats sobre algumas demandas aí da nossa região, inclusive sobre a SC-108, deputado Ivan Nats lá também fiscalizando a obra que está em andamento e lá com capacete, uniformizado, lá percorrendo a obra, essa obra que a gente também inúmeras vezes cobramos, inclusive ainda estando na Câmara de Vereadores, né, porque é uma obra que ficou por muito tempo parada e não vemos a hora dela avançar com a velocidade que ela merece para chegar lá no pé da serra da Vila Itupava. No início da minha fala, eu gostaria de falar de algumas visitas aí a diversos municípios, né, tem algumas fotos aí conversando com alguns prefeitos, administrações municipais, ouvindo as demandas desses municípios, nos colocando à disposição dos mesmos, para somar, para ajudá-los em suas reivindicações, junto ao Governo do Estado, às Secretarias de Estado, onde estive em Rio dos Cedros, falando com o prefeito Jorge, o vice Rafael, estive também em Pomerode, onde conversei com o vice-prefeito Chico, onde temos sido muito bem recebidos, esse contato com quem administra os municípios, com os poderes executivos locais, é muito importante. Eles conhecem a realidade e as prioridades de suas cidades. Inclusive, como foi triste ouvir dizer que teve deputado que alocou recurso de emenda de forma errada, ou sem conversar com os governos locais, que agora serão perdidos ou não podem ser aplicados. O tempo tem passado rápido demais, não teremos como visitar, logicamente, todos os municípios que gostaríamos de visitar, mas aqui estamos à disposição de todos, de forma republicana, democrática, para somar. Temos recebido a visita de prefeitos, prefeitas, tem a foto aqui também, vereadores, entidades diversas do nosso Estado e nosso gabinete também, como essa semana, e até na manhã de hoje da prefeita de Angelina, a senhora Roseli Anderle, juntamente com o senhor Edino Hang, o senhor Dionísio, né, a gente tem feito esse trabalho também de recepcioná-lo a todos aqui na Assembleia Legislativa. Na semana que passou, tem as fotos aí também, estive também representando esta casa no 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau, na solenidade de aniversário dos 187 anos da Polícia Militar de Santa Catarina, onde na mesma ocasião ocorreu a promoção de oficiais e praças. Parabéns à Polícia Militar de Santa Catarina, da ativa, da reserva, pelos relevantes serviços prestados ao povo catarinense. E falando sobre segurança pública, e temos feito várias reivindicações nessa área, junto ao Governo do Estado, recebemos em nosso gabinete hoje também representantes da PRASC, né? Tem as fotos aí já depois, na sequência, depois dessas da solenidade, em nosso gabinete. Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, o Sargento Facenda, João Batista, o Jackson, tratando sobre demandas da categoria, da área da segurança pública, que envolve Polícia Militar, Civil, Bombeiros, bem como dialogando sobre o projeto de lei que em breve deve vir à apreciação desta Casa Legislativa. Os senhores deputados já devem saber, com relação às questões do trabalho temporário, enfim, mas nós vamos insistir, deputado Alba, na questão da necessidade de novos concursos, contratação de mais efetivo, né, para as nossas forças de segurança. Nós temos aí muitas demandas. Se é uma demanda que tem praticamente todo o Estado, aliás, em todo o Estado, em todas as regiões que a gente vai, são essas aí da área da segurança pública. Então, nós temos aí feito inúmeras cobranças nesse sentido. Tivemos hoje também uma importante reunião remota com o governador, secretários de Estado, alguns deputados estaduais, vários prefeitos de Defesa Civil,
tratando sobre ações do Governo do Estado em auxílio aos diversos municípios. A reunião que aconteceu no dia de hoje, atingidos pelo último ciclone, pelas enchentes, enfim, com uma breve prestação de contas das ações emergenciais já possíveis, falando também sobre o que se pretende fazer e de que forma, para que se possa recuperar danos, ajudar os municípios, enfim. Então, foi importante a abertura desse diálogo, deputado Ivanatos, no diálogo com os prefeitos, vários prefeitos dos municípios, principalmente os municípios, obviamente, atingidos com as enchentes, com secretários de Estado, com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, com o próprio governador, que fez questão ali de também, obviamente, participar dessa reunião, de alguns deputados, né, e foi importante essa participação, essa reunião. Agora, alguns deputados têm falado sobre esse tema aqui. Deputado Ivan, deputado Milton Obos, outros deputados, vários deputados aqui, não lembro de todos, né, que mencionaram aí a problemática com relação à prevenção de cheias no nosso município. O deputado Ivan deve lembrar ainda, o deputado Alba, quando ainda vereadores, tinha as comitivas do Legislativo Blumenauense indo para visitar a barragem de José Batê. Comitiva vai, comitiva vem, encaminhamentos, comissões de defesa civil, né, inúmeras tratativas com relação à problemática daquela barragem, que já virou uma novela mexicana, na verdade. E aí agora teve toda essa situação da barragem de Tuporanga, aquela questão de possíveis problemas na estrutura, as comportas, e se fechou as comportas tarde demais, aí as consequências foi o quê? Foi, infelizmente, né, mais uma vez, um grande número de famílias atingidas embaixo d'água, comércios, enfim, um grande prejuízo. Então, assim, que não passe novamente as chuvas, porque, assim, o que acontece sempre é o seguinte, da enchente, deputado Maurício, aí sai na manchete de jornal, se comenta aqui, se comenta ali. Passou, as águas baixaram, ninguém mais toca no assunto. E aí vem a próxima enchente de novo, lá o povo debaixo da água de novo. Aí se fala que vai ser feito isso, vai ser feito aquilo, vai se elevar a barragem, vai se fazer nova barragem, nova contenção, um monte de promessa. Não se faz nada. E aí vem, se espera a próxima enchente de novo. E assim tem passado os anos. Entra governo, sai governo, né? E o povo sofrendo. Não é possível com dinheiro que se diz que, inclusive, tem em caixa, né? Plano 1000 para cá, plano 2000 para lá, plano 2050 para cá, né? E a gente não vê as soluções. Deputado Ivan. Deputado Adriano, olha a importância da gente ter mais vozes de Blumenau aqui na Assembleia e também lá em Brasília. O problema do DNOS, o problema da manutenção, principalmente da barragem do José Batê, passa por Brasília. Deputado Alba, deputado Adriano, deputado Ismael, todos nós aqui de Blumenau, sabemos que a gente precisa resolver esse problema via Brasília. E de Rio do Sul até Itajaí, a gente não tem um deputado federal que possa encampar essa luta pela gente. Essa vitória. Vossa Excelência era vereador comigo quando nós fizemos a vistoria da reforma completa que foi feita na barragem de José Batê. E depois, logo em seguida, foi destruída, roubada, furtada. Então, nós precisamos ter mais representação política, principalmente em Brasília, e mais vozes igual a Vossa Excelência aqui na Assembleia, para fazer cobrança permanente em defesa da nossa gente. Então, parabéns a Vossa Excelência, que como Blumenau, região, reconheça a importância de a gente ter voz em Brasília para tratar desse tema importante, que é a manutenção da barragem de José Batê, e nós aqui trabalhando no complexo de Itaió e também de Ituporanga. Parabéns, deputado Adriano. Obrigado, deputado Ivan. Incluo suas palavras ao meu pronunciamento. De fato, a nossa região, Blumenau, todo o Vale do Itajaí, está na UTI da representação política. Não temos ninguém a quem nos socorrer, ninguém a quem contar com apoio, né, infelizmente. Né, então, realmente, a gente espera que, né, os eleitores, as pessoas possam se conscientizar da importância que tem as eleições esse ano. Né, e, inclusive, as entidades empresariais, enfim, que no último pleito aí fizeram campanhas, não reeleja ninguém e não sei o quê, gastaram um monte aí com outdoor e tal. Beleza, não reelegeram ninguém, também não elegeram ninguém. Não fizeram, então, uma campanha pelo voto útil, pelo voto dos candidatos da região que precisava, enfim, né, e a gente ficou sem ninguém. Né. Então, foi importante também acrescentar
essas informações. E, lógico, o governo federal, verdade, deputado Ivanatos, tem grande parcela também de responsabilidade. Repito, já falei aqui algumas vezes, tantos votos recebeu aqui no Estado de Santa Catarina e o que tem feito, de que forma tem olhado para o Estado de Santa Catarina. Basta ver as obras como estão andando aí, a 470 e tantas outras que a gente poderia aqui citar. Mas, se tem dinheiro para cartão corporativo com segredo de Estado, se tem dinheiro aí para motocicletas, enfim, enquanto o povo fica aí sofrendo nas enchentes, porque não tem recurso da Defesa Civil Nacional, ao montante que Santa Catarina merece, pelo que representa, pelo que contribui, inclusive de impostos para o governo federal, e aí a ausência do governo federal também, com certeza, faz o povo catarinense sofrer, e nessas horas, nesses momentos, ainda mais. Obrigado. Obrigado, deputado Adriano. Encerradas as explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.